Olá, amigos do Metrópolis. A entrevista de hoje é muito especial com um cara que é referência para quem quer contar história e também para quem quer ouvir histórias boas e engraçadas. Fábio Porchat. Eba, como é que tá? Cara, Tudo obrigado. bem? Imagina, eu que agradeço, pô. Estamos em Recife. Olha aí, calhou de Recife encontrar a gente. Estamos em Recife. Hoje ele se apresenta em Olinda. Sim. Semana que vem ele vai para Anápolis, para Goiânia e para Brasília com esse espetáculo que está fazendo muito sucesso por onde passa, principalmente por onde passou em Niterói. Niterói foi uma loucura. Loucura. Muito, foi o maior público da história da cidade numa temporada. 10 mil pessoas. Foi 10 mil pessoas. É muita gente, foi o máximo. Histórias do Porchat. Eu também quis fazer esse stand-up porque depois de tanto tempo sem eu estar fazendo e de pandemia, eu achei que agora era o momento que as pessoas estavam sentindo falta de se reunirem para dar risada. E aí eu quis fazer um espetáculo também sem polêmica, sem política. Ninguém aguenta mais política. Eu queria fazer um negócio que assim, contar as histórias da minha viagem, das minhas viagens. Então eu vou falar do hipopótamo que partiu para cima de mim, do gorila que veio em cima de mim no meio da montanha, de uma dor de barriga que eu tive no Nepal, de uma massagem quase erótica que eu fiz na Índia. Eu fui pegando os lugares doidos que eu fui, pegando histórias, juntei. E aí eu quis estrear em Niterói justamente porque queria um público aconchegante, Niterói é um público muito bacana, e queria formar o espetáculo, porque diferente do teatro, o stand-up você não ensaia. O teatro você fica ensaiando 2 meses e estreia a peça. No stand-up não, você estreia na estreia. Tá, mas ninguém diz pra você antes de você estrear. Nada. Putz, tá ruim, hein, Fábio? Essa é a maluquice. Tá ruim, hein, Fábio? Pois é, o esse tempo é o não é esse, desespero, Fábio. O pois tempo... é. A história, às vezes, você faz achando que é hilária, e o público faz... Assim, cara, não funcionou. O que será que eu... É desesperador, Mas você Léo. não tem diretor? Stand-up? Não tem. Não? Stand-up não tem. Tá, mas aí o que você... Então você adequou, provavelmente, a sua peça. A peça que você começou no primeiro dia... Totalmente diferente do último. É isso que eu queria saber. Super. Inclusive, assim, eu peguei uma história que tinha ali no meio, que eu achei que tava meio fraquinha, meio velha, tirei fora, coloquei... Na terceira semana eu botei uma história nova, totalmente diferente, arrisquei e falei, vamos ver. Funcionou. Falei, ai, graças a Deus. Aí deu certo. Aí eu coloquei uma coisa também, como eu conto as histórias de viagem, eu tenho as fotos e os vídeos das viagens. Ah, isso é ótimo! Então, você torna elas mais reais. Exato. Quando termina a peça, o pessoal Tá, agradeceu e tal, eu falo assim, agora eu vou provar pra vocês se essas histórias aconteceram. E aí eu boto foto e vídeo, o pessoal ri. Então é legal porque as pessoas se sentem participando. É audiovisual. Exatamente. Agora, deixa eu perguntar, é 100% verdade? É 98% verdade. Alguma coisinha ou outra eu aumento um pouquinho, mas é tudo real, assim, realmente. Pinta umas coresinhas mais fortes. É porque, na verdade, é um olhar, assim, com uma lente de aumento da realidade. Claro. Então é lógico que o hipopótamo parou mesmo na minha frente, olhou pra mim, eu fiquei morrendo de medo. Por acaso a história do hipopótamo é até totalmente real. Mas, por exemplo... Foi onde que ele parou na sua frente? Foi em Botsuana. E aí, era um safari? Era um safari, Tá. e o hipopótamo nunca sai de dia, ele fica só à noite que ele sai pra comer grama. Isso era de dia? E aí era à noite, o hipopótamo cruzou o meu hotel. E eu fui lá ver, e ele parou e me olhou, abriu a boca. Pensei, bom, e agora o que eu faço aqui? Mas essas histórias, o que acontece agora comigo, tendo esse programa de história também, e como comediante, toda hora que dá alguma coisa errada, eu não fico nem mais bravo. Eu falo, ai, que coisa boa, já tenho história pra contar. Eu sou vou à caça. Porque a graça são histórias que dão errado. As histórias que dão certo, não tem a menor graça. Ai, viajei pra Paris, foi lindo. Subi na Torre Eiffel e foi lindo. Ah, isso não tem graça. O legal é, fui na Torre Eiffel, aí teve um atentado terrorista, fecharam a torre, eu tava lá em cima, achei que ia morrer. Quer dizer, quando dá certo, né? Sim. Mas é isso. Então, todas as histórias eu fui colhendo e tirando e pegando pra mim. E vou lembrando, e eu tenho esses registros todos. E umas eu transformo em stand-up, porque stand-up é diferente de contar na vida real. Stand-up você tem que fazer um jeito que tenha risada o tempo todo, que tenha uma levantada e uma cortada, tem toda uma matemática. Diferente de só contar uma história. Não é contar uma história apenas. Já no programa é. Claro que eu uso de uma forma humorística e tal, mas no programa é mais contar a história. Eu posso só informar as pessoas, porque é isso que elas estão esperando ali. No programa você tem um grande finale, né? Isso, exato. No stand-up não, você tem que ter... O tempo inteiro. A cada 20 segundos tem uma piada. Isso é muito mais preocupante. É muito mais. Ainda mais se a gente não ensaia, só faz ali na hora pra plateia. Porque eu tenho que fazer da forma certa, a plateia me indica se eu tô indo bem ou não. Talvez eu tenha que mudar a ordem de coisas. Quando eu comecei a fazer,
eu fui percebendo que o espetáculo estava mais forte nesse ponto, então eu podia trocar a ordem. Então eu vou tentando, eu vou ajeitando. Então Niterói foi maravilhoso por isso, e agora eu comecei essa pequena turnezinha indo para lugares também para aquecer o espetáculo. Vou para Campinas em junho, faço lá no Shopping Campinas é um Guatemi. público Muito legal. maravilhoso. Eles gostam, eles recebem muito bem. Vou ficar de sexta a domingo lá no Guatemi, e aí em julho eu estreio no Rio de Janeiro, no Casa Grande, de sexta a domingo até o final do ano. Aí eu fico de julho a dezembro, todo final de semana. Que desafio é esse? Né? É isso, mas 6 meses no Rio de Janeiro, no Casa Grande, cara. 900 lugares lá. Mas o meu tesão Mas, assim, é a gente esse, vê um sabia? público muito carente, né? Isso. Eu senti que agora era a hora mesmo, assim. O público tá querendo rir, o público tá cansado de pandemia, de desgoverno, de cansar de ficar falando, de brigar com a família, de brigar com os amigos por causa de política, sabe? Então eu senti que ir lá e ficar 1 hora dando risada, e a comédia tem uma coisa interessante, porque agora as pessoas estão muito em casa vendo, não só agora, mas com os streamings, fica muito mais fácil você ter acesso a tudo. Muita gente fala, não vou ao cinema, depois vai chegar, daqui um mês chega sei lá, na Globoplay eu assisto. Mas a comédia é uma experiência diferente. Porque repara, se você assistir uma comédia em casa sozinho, ou com alguém, quando você ri, você faz assim, ó. Quando você tá com 400 pessoas rindo, alguém faz, você faz, você ri mais alto com gente. A comédia, ela pede uma experiência de, vamos rir todo mundo. Uma experiência catarse. coletiva. E a gente tá perdendo um pouco isso. Com a pandemia, lógico, mas com a facilidade do streaming, a gente fica meio em casa rindo sozinho, sorrindo. Perfeito. E tudo bem, legal, mas como não é engraçado quando as pessoas, quando eu vou fazendo show, tem uma hora, quando eu começo a falar da minha dor de barriga no Nepal, as pessoas começam a rir numa catarse, que eu vou vendo as pessoas, alguém outro dia falou assim, Fábio, eu tava vendo lá de trás, parecia uma montanha-russa, que as pessoas, elas ficam na cadeira fazendo assim, ó, porque elas estão rindo e estão se contorcendo de rir. E como isso é gostoso, como isso é legal. Que interessante, é bom ouvir isso. Eu queria só pontuar uma coisa que você falou rapidamente, de não ter colocado política no seu show. Eu acho uma decisão muito acertada. Parabéns. Muito obrigado. E queria que você explicasse melhor por isso. O porquê. Porque é para não desagradar a B ou C ou D? É para não tornar o seu espetáculo levantando alguma bandeira? Que é uma bandeira sua, talvez não seja a bandeira da plateia. Por que você tomou essa decisão? Eu tenho várias frentes, né? Eu faço Papo de Segunda, que história é essa? Faço... Papo de Segunda no GNT. Exatamente, toda segunda-feira às 10h30 da noite. O Que História é Essa? Que tá no GNT e na Globo. Eu tenho o Porta dos Fundos, eu tenho as minhas redes sociais, eu faço especial de Natal. Então eu tenho muita coisa. Então não preciso abordar política em tudo que eu faço. Eu acho que eu posso me posicionar, nas minhas redes, o que eu gosto, o que eu não quero. Eu posso, no Papo de Segunda é um papo mais sério, a gente fala muito sobre o que está acontecendo. Então, o que eu pensei no Que História é Essa, por exemplo, vamos só contar a história, vamos esquecer um pouco das bandeiras. Eu acho que o público percebeu isso e levou isso como positivo. E a mesma coisa na minha peça. Quando eu estava começando a pensar em escrever, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um stand-up um pouco mais sério? Aí eu pensei, não, eu acho que nesse momento o Brasil, pelo menos, está pedindo, calma, me deixa mais leve, não quero sair de casa, botar uma roupa, chegar no teatro, alguém gritar fora Bolsonaro. Eu já grito fora Bolsonaro nas minhas redes, eu já grito fora Bolsonaro no Papo Segunda. Então não preciso também no teatro fazer com aquelas pessoas. Eu acho que as pessoas estão querendo uma trégua também, sabe assim? Acho que as pessoas estão entendendo as pessoas já sabem que eu não sou Bolsonaro. Já sabe a sua opinião política. Então não preciso também no teatro. Mas isso não pode virar você. Isso Perfeito. Isso é só uma opinião sua. Exatamente. Não é um manifesto seu. Eu vou para ver a sua arte e não quero ver o seu manifesto. As pessoas têm que... Eu acho que o que eu tento é que as pessoas olhem para mim e como falam. Nossa, Fábio, eu olho para você e tenho vontade de rir. É isso. E é isso que eu sou. Eu sou um comediante. Quem você vai votar. Perfeito. É isso. Eu que as pessoas olham pra mim, eu rio de você. Você escreve engraçado, você tem um texto engraçado. Lógico, eu me posiciono. Claro. Eu falo, sempre me posicionei há muito tempo, venho me posicionando. Falo sobre política, não tenho problema de falar disso. Mas eu não quero virar o cara da política. Primeiro que eu não tenho esse dom. Eu não sou essa pessoa. Eu sou engraçado. Mas você concorda que o humor mudou? Mudou.
Porque alguns anos atrás, a gente via humoristas fazendo humor em cima de presidentes. A gente já viu várias sátiras de Dilma, de Lula, Fernando Henrique. Sim, e eram sátiras muito bem feitas, engraçadas, divertidas. Só que hoje, se botar alguém fazendo uma sátira do Bolsonaro, vai ser um problema. Vira uma confusão. É isso que também as pessoas não aguentam mais brigar. A gente não brigava antes. E outra coisa, quando a gente vê uma sátira da Dilma, não significa que aquele humorista gosta ou não gosta da Dilma. Perfeito. É só uma sátira da Dilma. Você tá entendendo o que eu quero dizer? A sátira que a gente viu do Bolsonaro era uma sátira sempre a favor dele. É uma coisa engraçada, porque o humor é você vê o carioca fazendo o Bolsonaro, ele gosta do Bolsonaro. O humor, ele é do contra. Ele bate em quem tá na situação. Tem que ser assim. Quando o Lula estava lá, o Porta dos Fundos sacaneava o Lula. A gente tem vídeos famosos sacaneando a Dilma. Mas é muito interessante, porque esses radicais de direita, quando a gente começou a sacanear, por exemplo, a gente só batia muito em Lula, Dilma, e eles adoravam. Quando a gente um dia sacaneou a Lava Jato, isso em 2016, boicote ao Porta dos Fundos, um absurdo, como vocês fazem isso. Você fala, mas a gente tava sacaneando o outro cara. É porque não pode ser só pro teu lado. O Porta dos Fundos tem que ser uma metralhadora giratória. Sim. A gente tem que rir de todo mundo, inclusive da gente. A gente se sacaneia muito. A gente ri da gente. Então, quando eu faço textos religiosos, eu vejo muita gente falar, por que você não sacaneia muçulmano? Eu falo, sacaneia, tem vídeo de muçulmano. Então, sacaneia ateu. Eu sacaneio ateu, eu sou ateu, eu escrevo vídeo sacaneando ateu, tá lá. Eu gosto de bater e brigar e rir de todo mundo. É claro, eu acho que o que o humor também mudou nesses últimos 10 anos, digamos, o Porta dos Fundos completa 10 anos esse ano, pensa em 2012, o bordão do Zorro Total, isso é uma bichona. Isso jamais passaria hoje. Inacreditável. Eu acho que o que o Porta dos Fundos acabou fazendo inconscientemente e depois consciente foi rir de quem está no poder. A gente está rindo de quem bate e não de quem apanha. E o humor, ele, no Brasil, pelo menos, ele sempre bateu em quem apanhou. O humor ria de preto, de gay, de mulher, de pobre, de gordo. Sempre foram dessas pessoas que a gente riu. Eu ri dessas pessoas. Eu contava essas piadas todas na minha adolescência, no começo da minha juventude. Contava mesmo. E todo mundo ria, não é que contava. Isso foi mudando, as pessoas foram tomando consciência, eu fui tomando consciência, e a gente foi ver que rir do Ku Klux Klan é mais engraçado do que rir do cara que tá apanhando, que tá morrendo. Porque no fim das contas as pessoas estão morrendo. O Brasil é um país muito violento. O humor tem que ser engraçado, ponto. Primeira coisa, assim, as pessoas, mas o humor tem que ser o quê? Tem que fazer rir, tem que ser engraçado. A segunda coisa mas como que você está fazendo essa graça? Eu acho que tudo pode, a gente tem que tomar um cuidado, e eu acho bom que o Brasil esteja discutindo isso agora. Eu lembro, na minha época, olha que eu já sou antigo, na minha época a gente ouvia muito assim, política, religião e futebol não se discute. Ao contrário, a gente tem que discutir tudo o tempo todo. A gente tem que falar sobre as coisas. Você não pode ir contra a Constituição. Eu não posso incitar ódio, incitar violência, eu não posso chutar o santo, eu não posso invadir templo de Umbanda e destruir, porque daí eu estou impedindo pessoas de professarem a fé. E isso a gente não faz. Eu estou olhando de um ponto de vista cômico para uma situação. Por isso que eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, o limite do humor. Eu falo, mas não tem limite da poesia, não tem limite da ficção científica, não tem limite do terror. Por que vai ter limite do humor? O humor é só um ponto de vista tão poderoso que as pessoas querem botar um limite para ele, entendeu? E eu acho que não pode ter limite pro humor. A gente tem que poder fazer de tudo. Ah, Fábio, mas pode fazer piada com a pessoa que morreu. Eu não vou fazer, eu não acho a menor graça. Mas pode. A gente tem que entender que poder é diferente de eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto dessa piada. Perfeito, você não vai acompanhar esse comediante, você não vai assistir esse comediante. Você pode até falar assim, minha gente, vamos parar de assistir esse comediante. Mas você não pode impedir ele de falar uma coisa que está prevista em lei. Ele é desagradável? Pode ser. Ele é que tipo de humor horrível? Por que você faz isso falando mal, sacaneando pessoas que estão sofrendo? Concordo 100%. Mas ele pode, essa pessoa pode fazer. A gente tem que tomar esse cuidado. Democracia é você cuidar de quem você não gosta. Não é cuidar. É muito fácil cuidar de quem eu gosto. Perfeito. Cuidar da minha mãe, eu quero tudo pra minha mãe, quero tudo pra minha irmã. Eu tenho que cuidar daquelas pessoas que eu não gosto. Essas são as pessoas que eu preciso defender. E preciso que eles me defendam também. Eu achei muito pontual essa sua frase que você falou, não da democracia, mas que humor em quem bate, não em quem apanha. É isso. Cara, isso é muito
Agora, olhando pro seu humor e pro humor, principalmente do Porta, é isso. E de vez em quando a gente tropeça, de vez em quando a gente vai nos lugares, alguns que eu não concordo, que eu digo, poxa, acho que não tem nada a ver Tá, isso. você quer falar em alguns que você não concorda? Não, teve um, por exemplo, de gordofobia, que a gente foi acusado de gordofobia e tal. A gente olhou o vídeo porque quando foi escrito, a gente falou, não é gordofóbico. E a gente se deu conta de que quando a gente escalou o elenco e botou um gordo pra fazer um papel de uma pessoa que fala, seu corpo é escroto, a gente falou, olha como pegou errado. Olha como pegou mal. Não tinha nada a ver, porque o texto não era para um gordo. Não identificava um ator obeso. Não. É que, e por acaso não ia nem ser o Fábio De Luca, ia ser o Kibe, mas o Kibe ficou doente e botaram o Fábio De Luca. Sim. Só que não adianta ser honesto, tem que parecer honesto também. Essa é a mulher de César. Quando a gente olha o sketch e aí agora tem um gordo falando meu corpo é escroto, pegou mal e a gente olhou e falou, tem razão. Tanto é que a gente tirou o vídeo do ar, regravou ele com o Rafael Portugal e o vídeo ficou engraçado igual. Só que não tinha essa questão da gordofobia. Mas a gente já passou por coisa, por exemplo, quer ver? Teve uma coisa de etarismo, falando, era um vídeo em que que na verdade era um vídeo para dizer que mãe e pai com internet são um inferno. Eu não sei como é que é a família de vocês, mas minha mãe no celular, ela parece o Pateta dirigindo, ela vira um monstro. E com todo mundo que eu falo, o pessoal fala, ai, meu pai quando começou a mexer no Facebook, eu saí do Facebook, não aguento mais. E os grupos WhatsApp dos nossos pais? Eu dei um inferno. Pai e mãe não podiam ter acesso à internet. E eu tenho certeza que os meus filhos vão falar isso de mim, entendeu? E aí a gente fez um videozinho que era exatamente isso. Minha mãe, larga o telefone, você não pode cuidar das coisas assim, você já está compartilhando fake news. E era uma mãe, eu ainda botei, porque eu falei assim, eu não quero que pareça que eu tô falando que idoso não sabe mexer. Então eu ainda botei a pessoa mais jovens, botei a pessoa de 59 anos, botei com o nome da minha mãe, e aí vieram reclamar de etarismo, de pessoas entre 50 e 60 anos. E aí eu falei, mas minha gente, o vídeo não é sobre isso. E a gente tem que Você tem lugar de falar que era sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo as pessoas. Sim, entendi. Eu entendo as pessoas. A vida é muito dura. Agora, você sabe, eu te vou contar uma que é sempre muito recorde de acessos no meu site. Sempre quando eu coloco matérias sobre o especial de final de Natal do Porta dos Fundos. Meu público é um pouco conservador, tá? Meu público é um pouco conservador e eu te admito isso. Então, pai... Eles vêm pra cima, Vêm! Sedentos, né? Eles vêm sedentos, mas assim, o que acaba gerando uma audiência muito grande. As pessoas, pra criticar, elas vão lá assistir. Mas é porque e muitas vezes as pessoas criticam sem assistir. Não, isso é 99% das vezes. As pessoas não vêm e falam mal. Vocês não acham que vocês exageram um pouco, mexendo em símbolos? A gente mexe com tudo. A gente fez piada com racismo, com marxismo, com Jesus, com muçulmano. A gente já fez piada com mas banda. Entende, no Natal... Mas essa é a graça. Mas o tempo todo que eu acho, por exemplo, quando deu a confusão, que jogaram bomba na gente. É importante ressaltar esse horror que aconteceu na véspera de Natal. Terrorista, na ataque véspera terrorista de Natal. lá em Botafogo, na sede da Porta dos Fundos. Exatamente, você vê aonde chegou o ponto. É um lugar em que a gente fez piada brincando, uma coisa que a gente sempre fez, o tempo todo a gente fez piada com esse tema, mas naquele ano tinha uma brincadeira de como é que o demônio tentou Cristo. O demônio tentou ele de uma forma, o demônio era gay. E o que acontece do público conservador? Eles acham que ser gay é xingamento. Pra gente no Porta dos Fundos, ser gay é uma característica. Você é alto, você é baixo, você é gay, você não é gay, você é gordo, você é magro. E pra eles é ofensivo. E pra gente não é ofensivo. Tanto que a gente nunca nem imaginou. A gente tá tão na nossa bolha. Então, porque você tá dizendo que não havia essa maldade. Mas lógico que não. Perfeito. Porque ele nem é gay. Não é, pior ainda é isso. Quem tinha que ter ficado gay, quem tinha que ter ficado bravo era a comunidade gay, porque a gente bota o demônio gay. Só que os gays têm humor, os gays brincam, a gente sabe. Eu acho que assim, eu tenho que sempre prestar atenção em quem é que está reclamando, quem é que está batendo, quem é que está se sentindo ofendido. Enquanto os ofendidos forem os milicianos, o Feliciano, o Silas Malafaia, enquanto for essa gente está no caminho certo. O dia que a comunidade LGBTQIA+, vier e falar assim,
tá ruim. Quando comunidades negras falando tá errado. Aí a gente Isso, vai e os parar pra católicos? prestar atenção. Os católicos, Johnny, não exatamente os líderes. Mas a gente tem muito público católico, muito público evangélico. Eu recebo muita. Tanto é que, por exemplo, quando eu escrevo os especiais de Natal, eu dou para padres e pastores lerem. Sim, senhor. Eles leem. Só que gente com cabeça aberta. Ah, claro. E leem e me falam o que tá certo e o que tá exagerou, errado. Não é nem do exagerou, é só. O certo e errado. O certo e errado. Perfeito. E às vezes até falando, ó, aqui vai ser mais sensível. Mas eles leem. Em nenhum momento nunca teve alguém que pegou e falou, não lança isso, é horrível, isso é uma afronta. O que acontece é que a gente tem que poder rir e brincar com tudo. E o que é sagrado para as pessoas, porque é sagrado para alguém, pode não ser para mim. Né? A gente, no fim das contas, os indianos não comem vaca. Perfeito. Porque para eles a vaca é sagrada. Perfeito. E aí, a comunidade... Os gaúchos? Então a comunidade indiana no Brasil vai ficar brava porque tem comercial de vaca na TV, entendeu? Então, assim, mais uma vez, pode até ser alguém falar assim, mas é desrespeitoso. Pode ser. Para quem é crente, pode ser. Mas tem um outro grande público que assistiu que não achou. A gente ganhou um Emmy internacional, o maior prêmio da televisão mundial, com um especial de Natal. O que eu acho não gosta, não assiste, não precisa assistir. Não é que eu vou na tua casa, bato na porta, abro e boto na sua frente. Mas eu também entendo as pessoas que ficam muito, se sentem mal. Pô, não quero ver esse tipo de coisa, não gosto desse tipo de coisa. Tá ótimo, perfeito, não precisa assistir. É por isso que eu faço um monte de coisa. Faço especial de Natal, que é uma coisa sensível, mas faço o História é Essa, que é uma coisa pra todo mundo. Faço o Papo de Segunda, que é mais político. Faço o Porta dos Fundos, que tem piada de cocô, pum... Tem piada de DR, tem piada de racismo e tem piada de religião. Então é isso. Encontre o seu mundo, encontre o seu lugar. Engraçado que você sabe pra quem você tá falando. Isso é importante. Eu acho que é isso. É isso. Você sabe a classe social do seu público que tá naquele momento te assistindo e o tipo de humor que vai ser agradável Com pra as eles. redes sociais a gente consegue ter mais essa ideia. Agora, o que é perceptível, isso independente de política ou não política, ninguém pode negar que de uns tempos pra cá as coisas ficaram mais violentas. Muito mais. Né? Não à toa, o Porta dos Fundos fez especial de Natal 2013, 14, 15, 16, 17, 18, não aconteceu nada. No de 2019 jogaram uma bomba na gente. O que será que aconteceu? De 2018 para 2019, o que mudou no Brasil? As pessoas estão mais violentas, estão mais agressivas. Eu acho que todo mundo pode ter opiniões políticas super divergentes. No fim, sempre foi assim. Mas a gente não tinha isso lá atrás. No governo Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, não tinha ódio nesse nível. Perfeito. De repente passou a ter raiva. Eu não lembro de ter uma coisa assim, você é Lula, então não vou te assistir no teatro. Não tinha isso. Não tinha assim, não vou ouvir essa música porque ele é Fernando Henrique. Não tinha isso. Tinha uma radical, uma muito na ponta, para não dizer que não tinha, sempre tem uma exceção. Agora parece que é a regra, porque esses violentos são barulhentos também. Muito corajosos na internet. Por isso que muita gente fala, Fábio, mas você foi atacado na internet, você não fica com medo? Eu falo, não fico, porque na rua ninguém. Na rua é ao contrário, é só amor. As pessoas só vêm me abraçar, tira foto, eu amo você, amo seu programa. As velhinhas vêm me abraçar e falam, ai, adoro você. E quando não gosta de alguma coisa, fala, aquele negócio eu não gosto, mas você eu acho ótimo. E não tem importância. Mas o que eu sinto isso, na rua, quando jogaram um coquetel Molotov no Porta, eu fiquei com um certo receio, porque eu estava viajando, eu estava fazendo um intercâmbio, voltei 2 meses depois pensando, será que eu não vou poder andar na rua? Será que as pessoas... Nada. É um caso pontual, extremista. Muito. Que não está... que não é a verdadeira sociedade. Não representa. O que eu não aguento mais é esse... E acho que o Brasil também não. É esse ódio. Então eu acho que a gente tinha que votar na próxima eleição não com o fígado. A gente tinha que votar com a cabeça. Vamos votar com a cabeça, com o coração, mas não com ódio. Mas você lida com bolsonaristas? Tem bolsonaristas como amigo? Tenho. Meus amigos de escola são muitos. São bolsonaristas? Família. Você os trata bem? Lógico que sim. Eu converso. Eu acho que hoje em dia caiu muito, né? De 2018, quando as pessoas votaram, muitas foram enganadas mesmo. Muitas quiseram se enganar também. Uhum. E já mudaram. Eu vejo isso, por exemplo, no grupo dos amigos da família. Antes as pessoas defendiam o Bolsonaro. Agora ninguém defende o Bolsonaro. As pessoas sabem que ele não deu certo, não funcionou. A gente vê a economia, o preço da gasolina, o dólar, o euro, a cenoura tá R$15 o quilo. É um negócio assim, tá tudo horrível. A pandemia foi um caos, a pessoa não comprou vacina, ele desdenhou da doença. Então é um negócio assim que não rolou e eles entenderam.
Então muita gente tomou um susto. Para algumas pessoas é difícil admitir, porque a pessoa fez isso a vida dela. Ela falou, não, eu acredito nisso, é isso que vai acontecer. E aí quebrou a cara e fica nervoso. Por isso que eu acho que a gente tem que... É isso, vamos voltar a sorrir. Vamos em 2023 mais leves. Eu acho que independentemente do resultado da reeleição, qualquer que seja, eu estou ansioso para que venha 2023. Eu acho que o Brasil vai estar mais leve, realmente. Se o Bolsonaro for eleito, não vai estar. Eu acho que Você vai acha, ser não? mais odioso, com certeza. Porque daí ele vai vir com a certeza de que tem o apoio popular. E hoje, pelas pesquisas, não tem. É lógico que ele tem o público dele. Mas pelas pesquisas, a gente tem... Hoje, o Lula é eleito no segundo turno com facilidade e tal. Eu mesmo não votei no Lula. Eu voto na Marina desde sempre e já declarei meu voto no Ciro. Eu gosto do Ciro, acho que ele tem plano político, acho que ele fala bem, acho que ele tem posições. Mas segundo turno, Bolsonaro e Lula, eu vou com estrela no peito. Eu vou vestir de estrela vermelha cantando Lula lá, amigo. Você acha? Eu não aguento mais um cara que só odeia, um cara que só briga. O tempo todo ele tá brigando, ele fala mal, ele briga com a imprensa, ele briga com o artista, ele briga na rua. A gente, não dá pra ficar brigando mais, gente. É muito cansativo isso. Vamos parar um pouco de briga. Eu achei que você, naquela época que o Danilo falou que ia ser candidato, eu achei que você fosse votar nele. Você tá vendo? Pra tirar o Bolsonaro, eu votaria no Danilo, gente. Lógico que eu votaria nele, como é que não? Você acha que seria possível isso, não, né? O Danilo ser eleito ou ser Não, candidato. Ué, possível? Como é que Você é? acha que Olha o presidente da conhecendo o Ucrânia aí, ó. É um comediante. Pois é. Conhecendo você, o Danilo. Eu acho que o Danilo... Mas tudo pode ser. Eu acho que o Danilo não... Ele é esperto o suficiente pra não se meter com política Você não desse se meteria? jeito. Eu não me meteria. Não. Não. Eu acho que eu consigo fazer política através da comédia. Entendi. Acho que isso é mais eficaz até. Todas as pessoas que eu já vi na política conversando, que eu já entrevistei, pessoas boas, assim, falam que entraram pra política achando que ia ser tudo diferente, que ia mudar, e descobriram que é impossível mudar por dentro, que aquilo tudo tá tudo corrompido já e que é muito dolorido, muito difícil, que não tem discussão de ideia. Então, assim, eu não me engano de pensar isso. Mas, claro, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar só os podres indo pra política. A gente tem que ter gente boa indo e tomar esse lugar mesmo. Assim, e a gente tem. Mas a gente vê uma deficiência muito grande de caras novos, né? Você percebe isso? Não tem tanta força, não são tão conhecidos, com o sistema político atual é difícil. Mas a gente tem que olhar. Eu acho que a gente está aprendendo a votar. A gente até outro dia não votava. A gente está entendendo como é que funciona. Faz bastante tempo. Mas 30 anos é muito pouquinho, Léo. É muito pouquinho para aprender a votar, para entender como funciona. Foi na eleição passada que pela primeira vez eu vi uma discussão do tipo, não adianta só eleger o presidente, tem que eleger deputado federal também para ele ter apoio na Câmara. Isso não era um papo que acontecia em 2010. Não. E é um papo que em 2018 aconteceu e está trazendo para 22. E isso é muito positivo. É uma pena que a gente, para evoluir, tenha que passar por esses ratos e baratas que saíram dos esgotos. Mas a gente está aprendendo. É isso, demora. A gente tá aprendendo, mas eu quero falar de que história é essa por chave. Boa, vamos. Cara, eu quero saber das histórias que não foram ao ar. Porque com certeza, com certeza, você tem histórias ótimas que por algum motivo não foram ao ar. Tem de tudo, na verdade. Tem assim, as histórias proibidonas. Muito baixaria? Muito baixaria, ou que envolva drogas muito pesadas. Entendi. Eu tento E incentivar. olha que assim, você começou na TV a cabo, que há uma liberdade maior. Exatamente. Mas as pessoas, por conta de cancelamento, por conta de julgamento, elas ficam um pouco reticentes, assim. E eu, por exemplo, a Ana Clara contou uma história de maconha. E eu incentivo muito. Caio Castro contou uma história de maconha. Eu falo, conta, gente, porque é natural. É diferente de, eu injetei heroína na veia. Pô, tudo bem, não precisa. Mas falar que fumou, comeu um bolinho de maconha. Eu, inclusive, faço isso com os meus convidados. Eu recebo eles ali e quero deixar eles o mais à vontade possível. Então, se eles vão contar uma história que tem sexo, eu conto logo em seguida uma história que também tem sexo. Então, a Sabrina contou uma história que ela... Eu vi a Sabrina. Sabe? Pagar. Pompoarismo, pompoarismo, pegou o pau do anão, bateu na mesa. Eu achei... Genial. E aí, pra pessoa não se sentir constrangida, logo em seguida eu contei uma história minha de ir num puteiro, uma loucura. Então a pessoa conta uma história Você de normaliza. droga. É isso. Você normaliza a situação. Exatamente. Todo mundo aqui contando, todo mundo faz. É isso, entendeu? Agora, Mas- desculpa, fale. Não, porque aí eu vou dizer que tem uma outra sessão que não só são as histórias proibidonas, mas todas as histórias que as pessoas contam, eu sei com antecedência. Eu peço pra todo mundo mandar opções de história.
O Tony Ramos mandou, o Antônio Fagundes, a Glória Ele Pires. manda mais de uma opção? Manda mais de uma opção. Por quê? Porque eu faço esse programa. Eu e a Paula Miller, redatora final comigo. A gente sabe qual história funciona, qual não funciona, qual que é meio anedótica, qual que é uma engraçada só pra quem tava lá. Porque tem muito isso. Claro. Ela é legal, mas só se quem conhece teu primo que ri disso, entendeu? Sabe assim? Pra contar na família. Então a gente dá uma analisada na história. E às vezes a história, por exemplo, digamos que a história da pessoa é: fui pra Nova York. Ela começa assim: eu tinha 12 anos. E aí quando ela leva 10 minutos pra falar, e aí eu fui pra Nova York, eu falo, vamos começar daí. Tudo isso que você contou pode jogar Então, fora. exatamente isso que eu ia falar. Tem gente que não sabe contar a história. Tem. Tem gente que não sabe. Então você mais ou menos ensina a pessoa a contar a história. Eu sou um flanelinha de história. Eu fico ali, ó, tentando... Porque pra mim, quando alguém fala pra mim assim, fulano não contou uma história boa no seu programa, eu fico pessoalmente ofendido, porque eu penso, a culpa foi minha. Eu não fiz essa pessoa brilhar. Entendi. Eu tinha que ter feito essa pessoa ser incrível. Entendi. Entendeu? Porque a obrigação dele não é contar a história. É a minha obrigação essa. Então ele tá indo lá, sendo meu convidado, eu ouvi a história antes, eu ajudei, eu tentei ali na hora. Então se por acaso não funcionou, lógico, tem histórias melhores, histórias piores, tem gente que não sabe contar direito a história, tem gente que empaca, que se esquece, que perde o fio da meada. Tem histórias que não são exatamente boas. A gente faz uma super triagem, né? Muitas vezes, e é até engraçado assim, porque volta e meia, tem assessor que fala assim, pô, mas eu já mandei 3 histórias do Léo e vocês não quiseram nenhuma. E ficou ofendido. Aí eu penso, sim, porque as histórias não são boas. Eu não vou levar o Léo lá com uma história ruim. Só porque o Léo é conhecido. Não me adianta ter o Obama no meu programa se o Obama vai contar uma história ruim. Entendi. Porque o público percebe. E o público vai falar, o Obama é ruim. O Léo foi lá e contou uma história ruim, né? Pra quê? Pra que eu quero expor É melhor dessa levar uma forma? pessoa com menor expressão Totalmente. que o Léo. Não tem dúvida. E que vai trazer uma história sensacional. Não tem dúvida. E se o Léo ele vai ficar conhecido pela história. Perfeito. Aliás, uma histórias ele comentou que foi a primeira história que viralizou foi uma menina que estava na plateia. Anônima, que eu não me lembro o nome dela, mas ela ficou muito conhecida. Que ela contou de uma história que ela foi parar numa festa na casa do Luciano Huck com a Madonna. com Ivete Sangalo, Sabrina. Sabrina, exatamente. Uma maravilha. E sabe, isso me deixou muito feliz, porque foi no primeiro ano do programa, né, em 2019. E eu, quando resolvi fazer esse programa, eu não queria ir pra coisa de talk show clássico, de entrevista, porque eu acho que ia ficar muito datado, porque a gente ia falar, eu ia ter que ficar cavucando polêmica, coisa. Eu não queria mais fazer isso. Eu fiz isso 2 anos e meio na Record, fui muito feliz, deu super certo, mas eu sinto que daí a gente tinha que ficar inventando história, pegar a pessoa, pegar uma polêmica lá de 2002, que a pessoa falou um negócio, e eu queria falar de alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu pensei, mas será que vai dar certo? Porque as pessoas querem polêmica, as pessoas gostam disso, você bem sabe. As pessoas gostam desse clipe. Eu sei disso. Mas aí quando viralizou a história da menina que foi na casa do Luciano Huck, eu fiquei muito feliz porque eu descobri que não precisa ser polêmico para viralizar. Perfeito. Uma boa história, bem contada, inusitada, roda nos grupos do WhatsApp, roda no Instagram com a mesma facilidade. Perfeito. E aí me deu uma paz de, olha que bom, uma história simples rolou. Perfeito. E foi muito legal que a história deu uma continuação, porque daí na temporada seguinte eu levei a Angélica no programa. E a Angélica revelou que depois que essa história foi ao ar, ela mudou toda a segurança da casa dela, lógico. Entraram as pessoas, por acaso eram meninas ótimas que foram enganadas. E se fossem as pessoas que para roubar, sei lá. Eu queria falar sobre esses 2 anos e meio que você esteve na Record. Boa. Foi bom mesmo? Foi ótimo. Foi a Record... Por que você quis sair? 2 coisas. Então foi bom, porque a Record me alçou um posto de apresentador, me deu todas as ferramentas e possibilidades. Então eu tinha um programa meu, que eu recebia as pessoas ali. Pela primeira vez me viram como um apresentador, viram que eu conseguia fazer, a gente tinha uma audiência legal. Você quer dizer que, tipo, foi necessário passar por ali para você ter o seu programa? Isso, com certeza. No Grupo Globo? Não, acho que sim. Acho que sim. Acho que as pessoas me viram que ele segura uma onda, ele segura uma babo. O Mion falou isso um dia. Ele falou, acho que todo mundo devia sair da Globo, viver um tempo aqui fora para voltar, para os dois darem valor. Primeiro para a pessoa dar valor para a Globo e depois para a Globo dar valor para a pessoa, para ver que ela foi lá e ver o que é, porque é muito diferente. Assim, e isso não é desmerecendo as outras emissoras, é assim, a Globo não tem nem comparação com as outras emissoras em relação a
Tamanho, aporte, equipamento, casting, é uma outra coisa. Produção de conteúdo, é um outro negócio. É uma grande indústria. É a indústria mundial, é a quinta maior do mundo. Sim. Então, assim, é um outro negócio. Agora, você pensa numa coisa, surge do teu lado. Exatamente. Em 5 minutos. Mas é bom também viver o outro lado. É bom estar ali na... Da não facilidade total. Isso, exatamente, de não ter convidado. Por que eu saí? Eu ainda tinha mais um ano de contrato. Eu lembro. E você decidiu romper. Não é romper, era aquele um ano que se eu quisesse a gente continuava, se não quisesse... Você decidiu não continuar. Mas a Record queria você. Queria. Eu é que olhei pra eles... Desculpa te cortar. Não. O salário era muito bom. O salário era ótimo. Era muito bom. Era excelente, era muito bom. Não, eu tinha um programa meu, com o meu nome, com um salário ótimo. As pessoas falam, você tá louco? Você saiu... Você ganha hoje o que ganhava na Record? Ganho. Eu ganho. Eu quando saí da Record, as pessoas falam, você tá maluco. Porque a Record paga muito bem. Mas eu falei, mas minha gente, nesse ponto da minha vida, eu tenho um caixa suficiente para poder arriscar. Tá. Não tenho filho para ficar preocupado. Você não gasta muito, né? Eu gasto muito nas minhas viagens, mas eu não tenho carros, você não mora lancha. Uma mansão. Não. Sua vida é uma vida tranquila. Simples, modesta. Eu pego táxi na rua, né? Exatamente isso que eu ia falar. eu pego o metrô pra não pegar trânsito. Então Mas você não precisa disso. Não. Mas você quer viver essa vida. Eu quero facilitar a minha vida. O que mais facilita? Não, mas você poderia ter um motorista na porta da tua casa. Mas o trânsito é muito grande. O motorista talvez precisa pegar. Eu quero ter contato com gente também, sabe? Eu quero estar rodeado de gente, falar com as pessoas. Bom, E aí, eu tava na Record, foi em março, quando começou a nova temporada, eu olhei pro futuro, olhei pra frente e falei, ano que vem não vai estar. Não vou ter mais convidado, eu não vou ter mais novidade. Porque Fábio, isso não quer dizer que eu tô certo ou errado. Tô dizendo que pra mim, eu não consigo fazer 5 vezes uma entrevista com você se não tiver nada de novo. Nada. Então, se não tiver tido uma reviravolta na minha vida. Exato. Mas uma reviravolta mesmo. Mas tem talk show que não tem importância. Ninguém consegue ter uma reviravolta uma vida um ano. Exatamente. Mas tem gente que entrevista e não tem importância. Vai entrevistando e fazendo e tá tudo bem. Eu não consigo. Percebo. Eu via os convidados repetindo no seu... Quando começou a repetir, assim, eu tentava dar um outro olhar. Então foi a Ticiane, mas depois, que é uma ótima entrevistada, aliás, e foi depois com a mãe. E aí depois foi com o pessoal lá do Hoje em Dia. Eu ia tentando diversificar, mas eu olhei para frente e falei, ano que vem não vai dar certo. Não vou conseguir mais. E foi premonitório, né? Porque foi em 2018, depois entrou Bolsonaro, aí Record virou Bolsonaro, ainda virou uma maluquice. Mas você não ficaria numa emissora que seja pró-governo? Eu acho que eu não ficaria numa emissora que não me deixasse falar aquilo que eu quero falar. Perfeito. Dentro do normal. Eu sei que não adianta. Não é que eu quero virar no meio do programa, falar, votem todos contra o Bolsonaro. Não é isso. Mas poder rir, brincar e sacanear. Dar a sua alfinetadazinha. Exatamente. E aí eu percebi que isso não ia dar fruto. Quando chegou ali em junho, eu conversei com algumas pessoas e eu fui conversar com o Marcelo Silva, que foi ótimo, inclusive, que me levou lá, que eu tinha uma conversa muito boa com ele, e falei, não vou continuar, porque isso não vai rolar. Não vai dar certo. Não, como assim? A gente quer você e tal. Eu falei, mas eu não consigo fazer um programa se eu não tiver orgulho do conteúdo. Eu preciso olhar aquilo e gostar do que eu faço, porque eu tenho gerência sobre a minha carreira. Eu faço tudo que eu gosto. Então, para que eu vou fazer um negócio que eu não vou me sentir à vontade? E aí saí. As pessoas tomaram um susto. Como assim? Saiu? O que aconteceu? Eu falei, porque eu prezo pelo conteúdo. Eu tenho que achar bom. O público tomara que ache também, mas eu tenho que achar bom. Isso é no Porta dos Fundos, isso é no Que História é Essa? Eu tenho que olhar e falar assim, eu tô fazendo um bom trabalho. E ali na Record eu achava que eu tava fazendo um bom trabalho, mas eu sentia que tava começando a caminhar para um lugar onde eu não ia gostar mais. Eu ia ter que ficar um ano num lugar fazendo um negócio que eu não ia conseguir. Você foi proibido de falar alguma coisa? Com certeza. TV aberta já te proíbe de falar muita coisa. A Record Globo te proíbe de falar algumas coisas? Bom... Não, proíbe no sentido de você não pode fazer campanha política. Existe um bom senso. Existe um bom senso. Mas além da campanha política na Record, havia o quê? A religião não pode falar. Mas isso de todas as religiões. Eles falam isso. Não fala de evangélico, mas também não fala de católico, não fala de nada. Podia levar um rabino. Eles preferem que não. Eu acho isso ruim. Eu acho que a gente tinha que... O mundo é plural. O mundo tem rabinos, o mundo tem ayatolás, o mundo tem de tudo um pouco. O mundo tem... pessoas de outras religiões também. E eu acho isso ruim, acho isso um problema.
A Record tem lá as 1000 questões dela, assim como a Band tem. Muita gente do CQC falava que não podia dizer. Mas o CQC não tinha liberdade total? Não tinha. Também não podia falar umas coisas. Assim como o Silvio Santos outro dia falou, não quero Sherazade e Danilo falando de política. Então toda emissora tem, entendeu? É assim mesmo. Lógico que a Record, ela tem é uma emissora religiosa, então ela tem bom moral e bons costumes e uma coisa ali forçando dela. Mas eu tive relações ótimas lá dentro, as pessoas foram muito legais, eu conseguia gente, eu sentia que eu tinha um trabalho um pouco maior para conseguir levar as pessoas, mas eu levei e deu tudo certo. Incrível. Super. Então eu saí zero magoado, chateado, não, nem um pouco. Espero eu que eu tenha portas abertas lá. E eles não perguntaram para você uma sugestão de um nome para te substituir? Perguntaram, eu falei de nomes, falei inclusive do Rassum, por exemplo. Puxa! Que eu achava um ótimo nome. E sugeriu quem mais? O Ceará. Era um cara que eu gosto muito e acho que ele também podia fazer isso. Mas eu acho que pra eles, não sei por que não funcionou, não sei também se o programa era caro. No fim, talvez deixar a série seja mais barato, não dê tanta dor de cabeça. E aí eles andaram com a coisa, assim. Vamos correndo, que ele tem hora. E eu tenho peça? Eu só queria falar sobre o seu projeto de Divulga Porchat. Ah, é verdade. Que é importantíssimo a gente falar sobre isso aqui. Ah, isso é muito legal. É um espaço que o Porchat tem e dá nas redes dele e nos canais dele para pessoas e projetos que ele acredita, não é isso? Exatamente. Isso começou na pandemia, quando tudo começou a fechar. Lógico, a primeira preocupação era com a vida das pessoas, mas com isso eu não tinha muito o que fazer, porque eu não sou médico. A segunda coisa foi, as pessoas todas estão quebrando. Estão perdendo seus empregos, estão perdendo suas empresas. Eu falei, como é que eu posso ajudar? Eu falei, isso eu posso. Eu posso ser garoto propaganda dessas pessoas. De graça. Eu dou para elas foto profissional, vídeo, eu crio a propaganda para elas, divulgo elas, e aí escolhi na pandemia 5 empresas, virei garoto propaganda dessas 5 empresas por um ano. No ano seguinte eu mantive. De graça, tudo de graça. E ao contrário, eu pagando, porque eu tava tirando as fotos. Eu tava conseguindo gente que também topava entrar nessa, assessoria de imprensa, maquiador, foto, tudo isso para divulgar aqueles produtos. Foram mais de 10 mil pessoas que mandaram. É uma coisa muito louca. A gente escolheu... E o impacto nessas empresas? Todas elas disseram que durante a pandemia elas conseguiram manter os índices pré-pandemia. Que ótimo. Então, quer dizer, elas conseguiram não se dar mal na pandemia. Isso foi um sonho. Aí, ano passado, eu mantive isso, fiz com 3 empresas e esse ano eu vou continuar fazendo. Porque eu achei que as pessoas... Não é porque acabou a pandemia que daí tudo voltou ao normal. Ao contrário, o Brasil voltou para o mapa da fome, os desempregados aumentaram, as pessoas continuaram quebradas. Então eu acho que eu tenho que continuar fazendo isso. Uma coisa que eu fiz na pandemia foi divulgar tudo que eu recebi, eu divulgava. Não importa se era a Rexona me mandando, não importa se era a Tia Maria do Brigadeiro, eu divulgava tudo. E eu tenho lá um lugar na empresa, porque eu tenho a minha empresa, Fábio Porchat Produções, que tem a coisa só social, de projetos sociais. Algumas coisas eu divulgo, outras não. Eu acho que tem que divulgar. Porque muita gente, mas tem que fazer sem divulgar, sem ganhar em cima. Eu falei, não estou ganhando em cima, eu estou divulgando para as pessoas entenderem que elas também podem. Porque elas podem doar dinheiro, lógico, mas podem doar tempo, podem doar divulgação. A gente não passa tanta fake news aí, vamos começar a passar umas coisas legais, umas empresas bacanas por aí, vamos doar seu tempo. Então eu divulgo 5 coisas que eu faço em caráter social. O Renê Silva, por exemplo, você conhece bem, é um parceiro meu, todo Páscoa, Natal, Dia das Crianças, eu forneço o que ele precisar, faço pontes. E tem um monte de outras coisas que eu ajudo segurando aqui quietinho também na minha. Ajudo não só através da minha empresa, mas eu pessoalmente. Então o Divulga Porchat foi uma coisa dessa. O Enem, eu paguei inscrição para 150 pessoas ano passado pro Enem. Esse ano a mesma coisa, vamos fazer isso. A gente tem que fazer as pessoas rodarem. O brasileiro é muito desconfiado. Com uma certa razão, porque a gente passa tanta perna na gente. Mas a gente tem que fazer as pessoas entenderem que pode, que as pessoas são legais, que o brasileiro tem chance de ajudar. Então eu quero também dizer isso. Vamos ajudar, vamos divulgar. Então Divulga Porchat foi isso também. É isso. Histórias do Porchat, semana que vem. Anápolis, Goiânia, Brasília. Em julho, Rio de Janeiro. Em junho, Campinas. Em junho, Campinas. É isso, Porchat nas redes dele. Quero agradecer ao Marotel. Bom, que você deu aqui esse espaço pra gente. Eu tô correndo lá pra me apresentar. Pessoal, continua assistindo aí Que História é Essa, Porchat. Continua assistindo Papo de Segunda. Porta dos Fundos. Baixa o aplicativo de graça no seu celular pra receber os vídeos todos. Vamos embora que eu tenho peça. Obrigado. Obrigado, Léo. Tamo Desculpa junto. aí. Imagina. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.